Quero ler um texto contigo que está em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Vamos ler até o verso 5. O texto diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Existe uma guerra acontecendo nesse exato momento. E a nossa mente é o campo de batalha. É onde esse conflito está acontecendo. A principal guerra da sua vida acontece nesse exato momento na sua mente. Você vai ver que é na sua mente que você é atacado com medo, dúvida, confusão, depressão, raiva, sentimentos de culpa, de condenação. Você está sendo bombardeado. Você está sendo atacado. E o diabo, ele sabe a importância da mente. Ele sabe que na mente coisas são geradas, coisas são criadas, e a mente tem um grande potencial. A mente é a precursora de todas as ações. As nossas ações são resultado direto de nossos pensamentos. Você vai fazer aquilo que pensou. Você faz aquilo que pensa. Se você tem uma mente negativa, logo você terá uma vida negativa. Se você tem pensamentos bons, logo a sua vida será positiva. Pensamentos têm uma capacidade extraordinária de mudar o seu estado emocional para bom ou para ruim. Depende daquilo que está ocupando a sua mente. Depende daquilo que está nos seus pensamentos. Napoleão Hill vai dizer que pensamentos viram coisas. Nenhum pensamento ele é inocente, sem propósito, sem motivo, sem objetivo. Você, como filho de Deus, você tem uma capacidade criativa. E essa capacidade criativa acontece na mente, nos pensamentos. Essa cadeira que você está sentado, alguém pensou nela. Esse microfone que eu estou segurando e falando nele, alguém pensou nele. Pensamentos podem se tornar realidades. Provérbios 23, verso 7 vai dizer: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Do jeito que você imaginar, vai ser. A sua imaginação tem uma capacidade criativa. Os pensamentos são poderosos e são capazes de criar. Possuem habilidade criativa. Seus pensamentos, os meus pensamentos, vão influenciar naquilo que nós vamos nos tornar no futuro. Vai ter uma capacidade de influência muito grande, gigantesca. Por isso, deve ser nossa prioridade cuidar de nossos pensamentos.
ter pensamentos corretos. Por isso que a Bíblia diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Satanás sabe que ele não tem poder absolutamente algum. Jesus, ele disse, todo poder me foi dado. Todo poder me foi dado. Satanás não tem poder. Então ele precisa usar o teu potencial para trazer à existência coisas na sua vida. Então ele faz da seguinte forma: ele te oferece uma forma de pensar, um jeito de pensar. Ele modela o seu raciocínio. Satanás, ele oferece formas de pensamentos erradas no mundo inteiro, a todas as pessoas. Os ensinamentos, muitas vezes um filme que você assiste, Satanás está ensinando formas erradas de pensar. E o trágico é quando começa você ver no meio da igreja, no meio de pessoas que se dizem cristãs, começar a pensar como o mundo pensa. Ele não percebe que Satanás está convencendo, lentamente, sem pressa. Para que pressa, se eu posso te derrotar com 70 anos de idade? Para que pressa, se eu já estou na eternidade? Satanás, ele não precisa se apressar para te derrotar. E aí muitos crentes começam a ser afetados na forma de pensar. Eu já vi crente dizendo que é a favor de aborto. Satanás está fazendo um bom trabalho. Satanás está modulando a mente de muita gente. Crentes, cristãos, que se modelam com o mundo. Estamos no século 21, no ano de 2022, pelo amor de Deus, pastor. A coisa evoluiu, a coisa andou. A verdade não muda, a verdade é eterna, ela é para sempre. Jesus é a verdade. Aborto é errado no passado, é errado no presente e será errado no futuro. Crentes que permitem que Satanás comece a trabalhar em suas mentes. Veja, Satanás vai querer modular da forma para a sua mente. Mas você não é obrigado a aceitar essa oferta. Você pode buscar os pensamentos do Espírito Santo. Aqueles que são aceitáveis por Deus. E rejeitar aqueles que não são aceitáveis. Para isso, eu só preciso conhecer a palavra de Deus. E ser capaz de comparar a verdade da mentira, o verdadeiro do falso. Comparar aquilo que está na minha mente com o que está na mente de Deus e chegar a uma conclusão: mudo ou não mudo? Todo pensamento que exalta a si mesmo, além da palavra de Deus, deve ser lançado fora, porque todo pensamento tem que ser levado cativo à obediência de Cristo. O texto vai dizer que as armas da nossa milícia
não são carnais. Se as armas não são carnais, nossos inimigos também não são carnais. Satanás e seus demônios são espírito. Nosso inimigo é invisível. Ele habita no mundo espiritual, mas ele tem uma capacidade sobrenatural de falar contigo na sua mente, sem que você perceba que é ele que está falando. Colocar as informações, modular uma forma de pensar, colocar um jeito de raciocinar. Entenda, seu inimigo tem acessado a sua mente desde o dia que você nasceu. E ele não vai parar. Sim, eu preciso julgar meus pensamentos. Eu preciso julgar esses visitantes na minha mente. Porque pode ser letal para a minha vida, caso eu não faça isso. Estamos em uma guerra e a nossa guerra não é contra outras pessoas, contra seres humanos. Toda essa forma de pensar que está atuando hoje, na sociedade, nas emissoras, nas novelas, nos filmes, nos noticiários, nos partidos políticos. Ano de eleição. O seu candidato, o discurso dele se alinha com a Bíblia? Ou ele apoia aborto, liberação de drogas? Ei, crente, com que você está se alinhando? Com a verdade ou com a mentira? Satanás não brinca de ser Satanás. A nossa guerra é contra o mal. A nossa guerra são contra demônios, seres de informação, mensageiros, que quer modelar a forma do povo de Deus pensar. Nos derrotar com estratégias, com engano, com planos bem elaborados, de forma lenta, mas avançando sempre. Precisamos discernir as notícias, aquilo que chega até nós, aquilo que tem nos ensinado, aquilo que querem ensinar para os seus filhos nas escolas. Tudo isso precisa ser questionado. A questão não é a pessoa, a questão é o espírito que está por trás daquela informação que está trazendo algo para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos, para a sua vida. O diabo quer te roubar. A nossa guerra não é contra carne, contra sangue. Quem aqui quando era menor, já levou uma pedrada? Eu já levei, tem um monte de marca na cabeça. Já levei algumas. Mas quem já levou uma pedrada? Quando você levou a pedrada, você ficou com raiva de quem? Da pedra ou de quem jogou a pedra? De quem jogou a pedra. Por que na prática e na vida a gente fica com raiva da pedra e não de quem jogou? Nós ficamos chateados com pessoas e não quem manipulou as pessoas. Nós levamos para o lado pessoal e não entendemos a manipulação espiritual que está acontecendo nas pessoas. Jesus julgava o espírito das pessoas. Por isso que aquele jovem rico chega, bom mestre. Naturalmente a gente vendo aquele discurso, bom mestre, todo aquele elogio, a gente fala, nossa, mas Jesus foi grosso, né? O menino chegou elogiando ele.
Bom é só um que está no céu. Já deu um coice logo. Por quê? Jesus julgava o espírito. O negócio dele não era pessoas, era o espírito que estava por trás das pessoas. Tanto isso é que ele falou para um discípulo, Pedro, para trás de mim, Satanás. Pedro era Satanás? Não era, mas o espírito que naquele momento levou Pedro a fazer aquela afirmação era demoníaco. Precisamos entender o que Deus está falando e o que o diabo está falando. Precisamos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa guerra acontece na nossa mente. A cada pensamento que temos, ataques são realizados. O seu pensamento, muitas vezes, e na maioria delas, não é o seu pensamento. É a sugestão de alguém. Sabe por que as pessoas sofrem? Porque elas estão numa guerra e não sabem que estão numa guerra. Estão lutando contra o inimigo e nem sabem quem é esse inimigo. Não sabem quais são as armas, não sabem como se defender. Eu nem sei se eu estou numa guerra. E quando você não sabe que está numa guerra, quando você não conhece o território da guerra, quando você não conhece o inimigo e a forma que ele atua, percebe que você vai ser derrotado facilmente. Você vai ser uma presa fácil. Você já estudou em história, geografia, quando os Estados Unidos invadiu o Vietnã e houve a Guerra do Vietnã. A maior potência da época foi derrotada para um país minúsculo. Mas por que os Estados Unidos foi derrotado? Primeiro, não conhecia o território da guerra. Segundo, não sabia como o inimigo se comportava e como ele se movimentava nesse território. Não adianta você ter o Espírito Santo se você não souber a guerra que você está enfrentando agora. Não adianta você ser mais poderoso por ter o Espírito Santo, se você nem sabe que está numa guerra. Vai levar chumbo de tudo quanto é lado, e não vai saber nem por que está acontecendo, nem por que está doendo. Nosso inimigo, ele tem uma arma principal. E é a única arma que ele possui. É a mentira. João 8, verso 44 vai dizer: ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Sabe o que eu acho absurdo? É que muitas vezes os crentes acham que roubar é pecado, prostituir é pecado, mas uma mentirinha, sabe? Faz parte. Era para fechar um negócio. Era para o bem. Uma mentirinha. Ei, um assassino e um mentiroso, você acha que para Deus tem diferença? Eu te pergunto o seguinte: se o diabo é o pai da mentira, quem mente é o quê? Você que falou. Vai reclamar com a pessoa que está do seu lado aí. Não fui eu que disse isso.
Mentir não é normal, não é comum, não é certo e é pecado, como qualquer outro. E eu vou te dizer mais, se você se relaciona com alguém em qualquer esfera, seja profissional, financeira, se a pessoa mente, corta esse relacionamento, porque pessoas que mentem não são confiáveis. Pessoas que mentem não merecem a sua confiança, essa pessoa vai te trair. Ela não tem palavra, ela não assina naquilo que fala, ela é falsa. E o diabo, ó, aplaude quando vê um crente mentindo. Essa é uma mentirinha, né? Isso aí, meu filho. Muito bem, bom aluno. Continua mentindo, do jeito que eu te ensinei. O diabo é o pai da mentira e tudo que ele diz é falso. Ele fala coisas falsas a respeito de você. Ele só mente a respeito da sua pessoa. Que você não é merecedor, que você é sujo, que você é desqualificado, que você é fraco. Vem me dizer que você nunca ouviu isso nos pensamentos. Esse tipo de pensamento nunca visitou a sua mente. Você vai fazer uma prova e vem aquele pensamento, mas você não vai passar, você sabe, né? Você não tem essa capacidade. Aí você acha que foi você que pensou. E como você acha que foi você que pensou, você não reage a esse pensamento. E como o pensamento tem poder criativo, você não passa na prova. O diabo falou, você acreditou, aconteceu. Você, como filho de Deus, tem poder criativo. A Bíblia diz que você foi curado pelas pisaduras de Jesus. Aí vem um laudo médico e a ciência diz que aquele tipo de doença não tem cura. E vem aquela vozinha, mas você sabe, né? Pastor Paulo Mota orou, mas você sabe, né? Não tem cura isso aqui. A vozinha. Não tem cura. Pastor Paulo Mota orou, mas olha, isso aí não tem cura. Aí você se convence do que o diabo falou na sua mente e joga fora o que o profeta de Deus profetizou na sua vida. Quantos estão me entendendo aqui? Ele mente sobre outras pessoas. Ele diz coisas falsas sobre outras pessoas, sobre as circunstâncias, sobre a realidade, sobre a família. Não vou entrar nesse tema, não. Mas ele mente sobre a família também. Tem vários tipos de família. O diabo está falando o tempo todo. Só que o diabo não diz a mentira toda de uma vez. Ele não é bobo. Ele não fala a mentira escancarada. É uma mentira maquiada com algumas verdades e às vezes até usa algum texto bíblico. Ou você não lembra da tentação de Jesus no deserto? O diabo praticamente usou quase o tempo todo a Bíblia, mas de uma forma distorcida, mentirosa, duvidosa. Sim, o diabo também usa a Bíblia. Ele também usa as Escrituras. Só que de uma forma para alcançar os objetivos dele. Tirando do contexto, distorcendo a afirmação.
Então ele não vem com a mentira completa, inteira. Ele vem leve, bombardeando a sua mente com um padrão de raciocínio, com um padrão de informação. Coloca uma pessoa que você gosta, que pensa da forma que ele concorda. Aí como você gosta dessa pessoa, você começa a ouvir essa pessoa, e essa pessoa começa a te influenciar na forma de pensar também. E assim ele vai astuciosamente delineando os seus pensamentos, modelando os seus pensamentos. Suspeitas, dúvidas, medos, perguntas, questionamentos, teorias. Cuidado com as mensagens que você anda ouvindo aí. Tem coisa ruim aí. Tem comida contaminada. Satanás, ele se move vagarosa e cautelosamente, com seus planos bem elaborados. Lentamente, ele tem tempo. Ele tem uma estratégia para vencer essa guerra contra nós. Ele tem nos estudado ao longo do tempo. Você acha que ele não te conhece? Desde que você nasceu, ele está te observando, te analisando. Ele sabe o que você gosta, o que você não gosta, o que te faz chorar, o que te faz sorrir, o que te faz ficar irritado, sem paciência. Ele sabe tudo. Ele está analisando. Ele está trabalhando, porque ele está em uma guerra. O problema é que os filhos de Deus muitas vezes não têm a consciência da guerra. E vão sendo vencidos, derrotados, condenados. Ele conhece a sua insegurança, ele conhece a sua fraqueza, ele conhece os seus medos. E ele vai usar isso contra você. Ele vai trabalhar isso contra você. O diabo, ele vai criando arquiteturas, fortalezas mentais, padrões de pensamentos. Por isso que o texto que nós lemos diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, estruturas de pensamento. Fortaleza é uma área no qual somos mantidos escravizados, local de prisão, em decorrência de uma forma de pensar. Uma forma de pensar pode aprisionar alguém? Pode. Ansiedade, depressão é uma prisão decorrente de uma forma de pensar. Síndrome do pânico. Todos esses problemas emocionais estão ligados a uma forma de pensar. Isso significa que, de alguma forma, Satanás conseguiu modelar para trazer dano, para roubar, para matar e para destruir. E aí a pessoa, ela não sabe como vencer isso e ela fica impossibilitada de exercer a própria vontade. Ou você acha que uma pessoa que está em depressão, ela não quer sair daquilo? Ela quer sair, ela tem vontade de sair, ela só não sabe como sair. Ela só não entende como. A vontade dela já não mais é respeitada, porque ela está presa em uma fortaleza mental. A tradução desse versículo que nós lemos aqui na abertura, na Bíblia Amplificada diz que nós devemos tomar essas armas que Deus nos dá e refutar os argumentos. Satanás vem com os argumentos dele e você precisa
refutar os argumentos. Ele vai vir com as teorias dele, com os questionamentos dele, e você vai ter que resistir, você vai ter que lutar. E tudo isso, toda essa guerra, todo esse conflito está acontecendo nesse momento na mente de cada pessoa do planeta. Como você reage a isso? A Bíblia vai dizer também de sofismas, que precisamos anular sofismas. Sofismas têm o objetivo de dissimular uma ilusão de verdade. Esquemas que aparentam seguir regra lógica, parece que tem cabimento. Eu falei do aborto. Escuta um abortista falando para você ver se não tem uma regra lógica dentro do raciocínio dele. O diabo não é besta. Ele não trabalha de uma forma descontrolada, sem lógica, sem raciocínio. Parece coerente. Só parece. Mas o objetivo do diabo é induzir as pessoas ao erro. E ir contra a palavra de Deus. E contra a vontade de Deus. Muitas pessoas não têm vivido uma vida de milagres, de sobrenatural, porque têm fortalezas mentais arquitetadas, estruturadas. Desde novinho. Você nasceu um bebê e a sua mente era uma esponja limpa, vazia, sem nada. E aí você nasceu, e aí veio influência da sua mãe, do seu pai, dos seus tios, parentes, coleguinhas, vizinhos, os desenhos animados que foram assistidos. Tudo isso começou a dar informações para a sua mente e modelar a sua mente dentro de uma forma de pensar. O que você aprendeu na escola? A esponja já não está vazia mais, agora ela está sendo recheada de informações e você, como ser humano, você está tendo a mente sendo formada, a filosofia pessoal sendo formada. E você vai tomar decisões, fazer escolhas a partir dessa bagagem que você criou ao longo da sua vida. E o pior é que Satanás participou disso. Ele foi arquitetando, modelando. Satanás, ele trabalha de uma forma como todo bom ladrão, não ser percebido. Ele quer entrar na sua mente, plantar os pensamentos dele e sair e deixar você pensando que o pensamento é seu. A fortaleza na mente é uma estrutura arquitetônica militar usada na guerra defensiva. O objetivo de uma fortaleza é impedir o avanço. Onde a força do exército inimigo pode ser anulada. Você sabe que o diabo, através de fortalezas mentais, ele pode impedir que você se torne tudo aquilo que você nasceu para se tornar? Pessoas que nasceram para serem prósperas, grandes, poderosas economicamente. Mas ao longo da vida, Satanás deu experiências a essa pessoa em relação a dinheiro, e ela foi formando fortalezas mentais, onde ela aprendeu que dinheiro era sujo,
que todo mundo que tinha dinheiro era porque roubou. E ele foi modelando porque ele já imaginava pelo movimento espiritual alguma coisa próxima do propósito que aquela pessoa ia ter. E ele fala, eu preciso impedir que essa pessoa se torne isso. E a forma da pessoa pensar impediu que ela se tornasse o que ela nasceu para ser. Essas fortalezas e estruturas mentais precisam ser quebradas. Porque quem você é precisa se mostrar. Quem você é em Deus precisa vir para fora. Sabe, é a história daquela menina que cresce num lar onde vê o pai batendo na mãe. Ele é grosso com ela, ele é grosso com a mãe. Ignorante, não tem amor, não tem carinho. E essa menina vai crescendo vendo isso. É a experiência dela. O irmão começa a crescer, daqui a pouco ele começa a namorar e ele faz a mesma coisa com a namorada. E o irmão é mandão, o pai é mandão, ela não tem liberdade. Então ela cresce, chega numa certa idade, ela fala, nenhum homem presta, nenhum homem vale nada. E quando eu casar, nenhum homem manda em mim. Percebe que esse pensamento não é dela? Percebe que ela acreditou numa mentira? Por causa de modelos e padrões. Satanás, ele só precisa de experiências ao longo da sua vida para te prender. Aí depois casa, o casamento é infeliz. Pessoas que não teve na infância experiência de serem amadas, que não teve como base dentro da família o amor. Aí elas crescem com essa deficiência. E elas vão levar isso para frente. Ah, meu pai só trabalhava, minha mãe só trabalhava. Aí daqui a pouco a pessoa está lá só trabalhando, só trabalhando. Eu não sei quais são as fortalezas mentais que precisam ser quebradas na sua mente hoje. Mas eu sei que existem. Coisas que precisam ser destruídas para você avançar, para você se tornar, para você ir além, para você ser feliz, para você ter paz, para você ter um ministério, para você ser curada. Sabe, por que o diabo hoje ataca tanta figura masculina? Por que a sociedade hoje é tanta contra essa questão do pai? Porque a figura de Deus, uma forma que ele se apresenta é como pai. Se o diabo ao longo da vida destrui essa figura do pai na vida da maioria das pessoas, essas pessoas, quando se tornarem adultas, terão dificuldade de se relacionar e ter intimidade com Deus. O diabo não brinca de ser diabo. Sem medo de errar, nesse templo aqui, ó, em cada um de vocês aqui, tem coisas aí dentro que precisam se manifestar, que não se manifestaram ainda. Coisas grandes, coisas ricas, coisas lindas, mas que não vieram para fora ainda por causa de estruturas de pensamento que foram montadas. Quantos empresários bem-sucedidos estão aqui que nem abriram uma empresa?
Porque o diabo de alguma forma modelou, estruturou uma barreira. Como que nós destruímos isso? Falamos aqui ao longo da mensagem. Comparamos com o que a Bíblia diz. Comparamos com o que a palavra de Deus diz. E se não está alinhado, eu preciso rejeitar essa forma de pensar. Eu preciso deletar esse raciocínio, essa estrutura de pensamento, lógica. Uma forma prática de você agir o pensamento veio agora. Como você faz? Você precisa denunciá-lo. Você precisa dizer: Pai, esse pensamento não é meu. Essa não é a opinião sobre a minha vida. Isso é um pensamento demoníaco e eu repreendo na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não tome posse de um pensamento que não é seu. Porque você, como filho e filha de Deus, tem poder criativo. Jó, ele falou: o mal que eu temia, ou seja, o mal que eu imaginava chegou até mim. Jó já pensava todo dia que ia ficar doente. Jó já pensava todo dia que os filhos iam morrer. Jó já pensava todo dia que ia ficar pobre, perder todo o dinheiro. Ele era justo, ele era íntegro. Ele era um homem reto diante de Deus, mas na mente dele, o diabo colocou pensamentos de morte. Rejeite os pensamentos que não estão alinhados com a palavra de Deus para a sua vida. Rejeite os pensamentos que não estão alinhados com as promessas de Deus para a sua vida. Denuncie, e tem que ser em voz alta. Não é só no pensamento, não. Veio o pensamento, a pessoa... Não, abre a boca e fala em voz alta: Pai, eu denuncio esse pensamento. Não é meu. Eu não aceito. Eu quero os teus pensamentos. Eu quero a tua mente. A mente de Cristo. Hoje, a partir de hoje, você não tem mais desculpa. Você foi alertado que está em uma guerra, que acontece 24 horas por dia na sua mente. E você tem total condições de vencê-la. Expulse esses visitantes não desejados. Sabe? Aqueles pensamentos que dizem: está vendo essa dor? Isso é uma doença. Isso é um tumor. Aí sabe o que a pessoa faz? Ao invés de resistir, repreender, ela vai lá no Google. Deixa eu ver, quem sente esses sintomas, o que tem? Pegou para ela. Que triste. Pegou o pensamento do diabo para a vida dela. Tudo que ele queria, tudo que ele precisava. Mas a partir de hoje,
nenhum pensamento que não esteja alinhado com as Escrituras, você vai aceitar como verdade na sua vida. Você vai denunciar a todos, vai rejeitar a todos, vai lutar contra todos, e você vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. Amém?